Shalom, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Hoje, domingo, eu vim explicar sobre o Espírito Santo. Deus, ele habitou por muitos anos com os hebreus. Entenda, no tabernáculo. Vou colocar a foto aí para você. Depois ele enviou Jesus, há mais de 2000 anos, que ele ficou 33 anos aqui na terra, e 3 anos ele ficou pregando e salvando e libertando e curando as pessoas. O Espírito Santo, ele veio como consolador depois que Jesus subiu ao céu. Ele já está há 2025 anos aqui. E como ele age? Ele age na mente, intercedendo por nós, cuidando do nosso coração, principalmente nos orientando. Ele age no nosso corpo. Situações que a gente não sabe expressar para Deus, ele expressa para Deus com gemidos que o nosso corpo não expressa, gemidos inexprimíveis. Quem recebe o batismo do Espírito Santo, ele dá dons, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade, mansidão. Ele é o Espírito da verdade, que o Espírito Santo não mente jamais, não mente, não engana, não usurpa, não é egóico, não vai para os prazeres da carne, não bebe, não usa droga, não faz sexo fora do casamento, não fica com várias pessoas, não bebe, porque o Espírito Santo ele controla a nossa mente, o nosso corpo, os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque a gente recebeu o selo, além de ele ser o passaporte, que é o que eu falei no vídeo de ontem, quem não assistiu, vou deixar aqui no card, para ele nos dar a garantia da salvação eterna. Ou a pessoa é salva e fica com Deus, ou a pessoa vai para o inferno. Então, o Espírito Santo, ele é a garantia do selo, da confirmação que a gente tem a passagem direto para o céu. A gente morrendo ou Jesus voltando. Que a gente não sabe a hora nem de um nem de outro. E isso é o que mais está sendo falado nas redes sociais, em igrejas. Porque os sinais estão aí. É que eu falei no vídeo de ontem, o estudo da volta de Jesus. Então, eu vou dizer agora para vocês o que significa, qual é a função que o Espírito Santo tem na nossa vida. Mas antes, já se inscreva no canal e já toque nesse sininho para quando eu colocar um vídeo, o YouTube já te notifica que eu coloquei o vídeo para você não perder nada. Amém? Vamos então aos versículos? O Espírito Santo é o Consolador prometido. João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo nos ensina e revela. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo dá poder. Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Espírito Santo intercede por nós. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo produz fruto em nós. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo nos guia à verdade. João 16, 13. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O Espírito Santo renova e transforma. Tito 3, 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Bom, vamos lá. O Espírito Santo, ele é o Consolador que Jesus prometeu. Ele é um Espírito, ele é uma pessoa. É a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele não é somente um Espírito, ele é uma pessoa que pensa, que sente, que interage. Ele é da Trindade. Então, Deus fez a parte dele, Jesus fez a parte dele, o Espírito Santo faz a parte dele, só que em um só, na Trindade. O Espírito Santo, ele ensina e revela, ele nos ensina coisas que a gente não sabe. E ele nos revela o que está oculto. Esses profetas, eles revelam o que está na sua vida, que é o Espírito Santo. Também tem Satanás que usa, que ele também revela. Mas o Espírito Santo revela o que está na sua vida para o profeta. Existem muitos dons de revelação, dons de conhecimento, dons de sabedoria, dons de profecia, dons de cura. Tudo isso é o Espírito Santo intuindo, mostrando para aquele homem, aquela mulher de Deus. Então ele está ensinando. Quantas coisas aqui de editor de texto que foi o próprio Espírito Santo que me ensinou, que me intuiu, eu não fiz curso. Então tudo aquilo que é autodidata, que a gente tem o Espírito Santo, é ele que nos ensina. Ele também nos dá poder de mandar o demônio embora, o poder de curar pessoas, o poder de salvar pessoas, o poder de falar a palavra de Deus. Ele nos dá poder que as pessoas normalmente sem o Espírito Santo não têm. Ele dá o poder da cura, da libertação, do perdão. O perdão é um dom junto com uma decisão que a pessoa toma. Ele dá poderes específicos vindo de Deus, principalmente de libertar pessoas e aniquilar Satanás na nossa vida e na vida das pessoas. O Espírito Santo, ele intercede por nós a Deus, porque muitas vezes a gente não sabe, como a gente precisa do autoconhecimento, a gente não sabe o que pedir para Deus. Eu faço isso ou isso, o que eu tenho que fazer?
Como Deus conhece o nosso passado, presente e futuro, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis que a gente aqui não sabe. O Espírito Santo, ele lê a mente de Deus. E o Espírito Santo sabe realmente de tudo, porque ele está em nós. Ele produz frutos dele em nós, que é o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, que é o oposto que as pessoas estão vivendo no mundo e muitas dentro da igreja, porque elas não têm o selo do Espírito Santo, elas apenas aceitaram Jesus como o único Salvador, mas o Jesus, ele não deu o Espírito Santo para essas pessoas se convenceram, as pessoas que estão no erro dentro das igrejas. O Espírito Santo, ele nos guia à verdade. Ele mostra o que está em oculto, o que pessoas estão pensando, sentindo e falando ao nosso respeito. Existe um dom do Espírito Santo que é muito usado nos profetas, que o Espírito Santo mostra o que pessoas distantes estão pensando, sentindo e falando em relação a você, para você se proteger. Existem profetas que praticamente, eu já vi muitos pastores confirmar, que eles quase leem a mente. O Espírito Santo mostra o que tem na mente dos membros, para eles poderem orar, de tão perdido que as pessoas estão nelas mesmas. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Por isso que a gente não pode fazer sexo com qualquer pessoa, sexo fora do casamento, trair o marido, trair a esposa, usar bebida, usar droga, usar remédios excessivamente, tatuar o corpo. Não podemos fazer isso, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu não sabia. Por isso que a verdade liberta. Ele nos cela para não estarmos em pecado. A pessoa vai pecar se ela fala, eu quero pecar, porque ele faz de tudo para nós não pecarmos. O Espírito Santo renova e transforma. Diariamente ele vai nos transformando, nos renovando, a partir do momento que ele vai nos ensinando, nos guiando, mostrando que aquela pessoa não presta, mostrando que a outra pessoa tem má intenção com você, maus olhos com você. Não fica perto dessa pessoa, não vai por esse caminho. Quando eu comecei os vídeos aqui, que foi numa segunda-feira, eu saí 2 vezes, eu quase fui atropelada no mesmo dia. O Espírito Santo me alertou, ele alerta. Eu estava andando na faixa, um carro parou, mas quando eu olhei o homem, eu já vi que ele tinha um transtorno e que ele estava com demônio. O que eu fiz? Eu agradeci e dei um passo. Eu testei, no que eu dei um passo, ele andou com o carro, ele ia me atropelar, ele estava totalmente endemoniado. Nossos homens estavam perto, eles ficaram loucos com o cara. E depois, mais tarde, eu saí do supermercado e normalmente eu ando na faixa, eu não atravesso a rua que não for na faixa, no meio da rua. O Espírito Santo falou assim, atravessa aqui. O que eu ia fazer? Eu ia sair do supermercado, eu ia descer, que eu ia num outro comércio. O Espírito Santo falou, porque eu ia atravessar em 2 faixas. O Espírito Santo falou, atravessa aqui. No que eu atravessei, veio uma moto na contramão, em cima da calçada. Então, Satanás, ele se ira com o que a gente faz. Só que o Espírito Santo, ele liberta, ele intui, ele salva. Além da gente ter
o discernimento, a leitura de pessoas, o Espírito Santo também intui. Não faça, não assine esse contrato. Faça sociedade com essa pessoa. Faça esse vídeo que vai dar certo. Sempre que eu falo, Espírito Santo, o que eu falo? Que vídeo que eu faço? O que o Senhor quer que eu fale hoje? Me mostra. Eu faço um Pai Nosso, faço uma oração e deixo o Espírito Santo me mostrar. Quantos posts no Instagram era o próprio Espírito Santo que ia descendo, roteiros, para eu falar. Aí eu falar como que eu mexo nesse Canva, ele ia me intuindo, faz isso, faz isso, faz isso. O CapCut, como que eu mexo nisso? Eu não sei mexer, não fiz curso. Fuça isso, vai aqui, olha ali. Ele que foi me intuindo a mexer em editores de vídeo, em fotos, que nem eu fazendo os vídeos, não dá para eu fazer só no celular. Eu falei, Espírito Santo, me ensina a mexer no CapCut, no editor de vídeo, no computador. Eu não sei, é totalmente diferente. É ele que vai ensinando. Quantos senhorzinhos, senhorinha que não tem estudo, que é autodidata, que tem uma sabedoria, é do Espírito Santo. A inteligência é um fator do nosso cérebro. A sabedoria é um dom do Espírito Santo que ele coloca em nós. Todo mundo que é selado com o Espírito Santo, ele tem a sabedoria para discernir o certo e o errado e não pecar, para não perder o Espírito Santo dentro dele. Quando ele peca com seu corpo, principalmente em sexo, o Espírito Santo já se afasta. Na hora. Quando ele teve mal intenção com o olhar, o Espírito Santo já fica perto. E ele fala, não faz isso. Ele intui, ele coloca versículos bíblicos. Não faz isso. E é sempre com mansidão. Márcia, como que eu posso saber se é a minha consciência, se é Satanás ou se é o Espírito Santo falando? Satanás sempre vem com dúvidas. Se. E o Espírito Santo sempre vem com paz e firmeza. O Espírito Santo, normalmente, você é guiado, é a primeira voz que você escuta dentro do teu cérebro. A segunda voz é sempre Satanás. Mas e se o Espírito Santo vai falar? Vai, faz, é ela, é ele, liga. Não vai por esse caminho. Você vai se dar mal. Intui versículos bíblicos. Ele sempre vai estar cuidando de você. E Satanás vai falar, não, faz, não tem problema, ninguém tá vendo, vai lá, fica com essa menina, fica com esse cara, não tem problema não, pega esse dinheiro aí. Ele sempre vai, pelos frutos se conhece a árvore, pelos frutos do Espírito Santo é a verdade. Os frutos de Satanás é a mentira, é o roubo, é o engano, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Aí a sua consciência é o que você ouviu do Espírito Santo e é o que você ouviu de Satanás. Que é seu livre-arbítrio que você vai decidir se você vai obedecer ao Espírito Santo ou se você vai obedecer a Satanás. Você vai obedecer a sua alma, que é o Espírito Santo, ou você vai obedecer seu corpo, que é Satanás. Amém? Fez sentido para você? Não, se a pessoa ela aceita Jesus como único Salvador, lembra que ele te sacrificou na cruz para te salvar, batiza nas águas para apagar a velha criatura e você recebe o selo do Espírito Santo, a pessoa só se desvia porque ela decidiu se desviar. Porque
aviso e conselho e prevenção e versículos bíblicos, ela tem muito na vida dela. Tudo é uma decisão na vida. Eu decido perdoar, eu decido seguir Jesus, eu decido me batizar nas águas, eu decido largar a bebida, eu decido largar as mulheres, eu decido largar vícios de droga, eu decido largar vício de videogame, eu decido não mentir mais. Você toma uma decisão e o Espírito Santo vai te capacitando a isso. Quando uma pessoa ela quer mudar, ela decide mudar, se é algo que está mais no consciente, até no subconsciente, em 21 dias, se ela para de fazer aquilo, ela tem novas trilhas neurais no caminho, no cérebro. Então, ela vai ter um caminho novo. Por isso que faça em 21 dias. São trilhas, são hábitos de comportamentos que você vai mudar. Teu cérebro já vai se resignificar sozinho, sem Espírito Santo. Então, se você já decide mudar e já tem uma trilha neural, um caminho neural resignificado no teu cérebro, e o Espírito Santo te dá força, ele te capacita, ele é com você, ele está dentro de você, do teu corpo, para você não pecar. Quando fala, eu vou fumar, eu vou beber, eu vou sair com aquela mulher, você está dentro da igreja, eu vou sair com aquele homem, eu vou trair, eu vou falar uma mentirinha, é porque a pessoa decidiu. Não foi Satanás. Ela tomou a atitude de fazer isso. Satanás aplaudiu. E o Espírito Santo chora e sai de dentro do teu corpo para você pecar. Amém? Deus, ele faz de tudo para a gente não errar. O nosso DNA tem o número dele, que eu já mostrei em outro vídeo, que está aqui. Yud, Rei, Vav, Rei, o nome de Deus, que cada letra é um peso, se eu não me engano é 10,565, que é a fita de DNA. Deus assinou. Ele deu Jesus, né? Então, as nossas células é de Deus, nosso corpo. Ele deu sangue do Filho dele para morrer, para nos salvar. E ele ainda colocou o Espírito dele dentro de nós. A gente só vai se desviar se a gente realmente decidiu a desviar. Porque realmente só ficou Jesus, Jesus, Jesus e nunca teve o Espírito Santo dentro de você. Ou teve e falou, eu quero transgredir, eu quero pecar. Mas quem tem o Espírito Santo é uma nova criatura, ele tem mansidão, tem bondade, benignidade, longanimidade e principalmente domínio próprio. A pessoa tem domínio dos anseios e da carnalidade dela. Por quê que ela tem esses frutos? Porque ela teme a Deus, de fato e de verdade. Amém? Conseguiu entender todo o contexto para Deus ter a nossa alma com Ele e não ter a nossa alma no inferno. O inferno ele foi feito para os anjos decaídos, para a besta, para o anticristo e para o falso profeta. Ele não foi feito para o ser humano. Só que, infelizmente, muitas almas, por ego ferido, por desvio de caráter, um transtorno de personalidade, estão indo para o inferno. A rodo. Infelizmente. Vamos orar agora? Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos diante da Tua santa e gloriosa presença. E eu peço que o Senhor venha fazer o que eu não posso fazer. Tocar na mente, na consciência, no subconsciente.
e no inconsciente dela. Porque só quem nos convence do pecado, do erro, da volta de Jesus, da transgressão, da iniquidade, que nós não somos nada, é somente o Espírito Santo. Esse é o papel dele. É ele só que amolece o coração de pedra do ser humano. Enquanto ele está fora do ser humano tentando convencê-lo, através do que a gente fala, do que a gente prega, do que essa pessoa escuta, é só quando ela abre a porta, que aceita o que o Espírito Santo disse, aí sim ela aceita o Senhor como o único Salvador que morreu na cruz para nos salvar. Quando ela te aceita, o Senhor dá o Consolador dentro dela. Quando ela toma a decisão de se batizar nas águas, o Senhor dá o batismo com o Espírito Santo. Para essa alma ser selada, que o Senhor comprou essa alma com teu sangue, que o DNA dela está a assinatura de Deus. O corpo dela está a assinatura de Deus. A alma dela foi comprada pelo teu sangue e a consciência dela é totalmente do Espírito Santo. Então, corpo, alma e espírito está 100% com a Trindade. Mas se ela usa o livre-arbítrio dela, eu não quero mais Jesus, eu quero transgredir, eu quero pecar, para ver o que acontece. O salário do pecado é a morte espiritual. A morte da paz de espírito, morre tudo. A paz, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, tudo isso morre. E ela passa a ser pior do que quando ela se converteu. Porque quando a casa dela está vazia, que é o corpo dela, que é o templo do Espírito Santo, vem 7 demônios piores. E o estado dela passa a ser pior do que quando ela estava no mundo. Aí é só o Espírito Santo para convencê-la do pecado, da transgressão e da iniquidade. E ela volta lá para o fim da fila, aceitar Jesus novamente como único Salvador, se batizar nas águas. Aí ela vai ter muito mais tempo para buscar o Espírito Santo. Não vai ser dado tão fácil. Sabe quando uma pessoa não te valoriza e depois ela vai te dar valor só quando Deus tirou ela da sua vida ou ela mesma se afastou e ela vê que você está crescendo, evoluindo, e aí ela lamenta por não estar junto com você? É isso. É assim também com o Espírito Santo. Ele vai lamentar quando o Espírito Santo estava perto dele ou quando o Espírito Santo estava dentro dela. Tudo nessa vida são decisões. Desde o momento que você acorda, abre o olho, você decide. Já levanto ou ainda fico na cama? Vou no banheiro, escovo o dente, tomo banho, não tomo banho, tomo café da manhã. Que reunião eu tenho hoje? Tem que levar os filhos na escola? São todas decisões. A sua agenda são decisões. E aceitar Jesus é decisão. Batizar nas águas é decisão. Ter o Espírito Santo é decisão. Perdoar é decisão. Se envergonhar do seu pecado é uma decisão. Eu não vou pecar mais. Eu não quero voltar à velha criatura. Eu não quero ser como antes.
Jesus está próximo, não tem mais tempo de brincar. Não tem mais tempo de infantilidade emocional, espiritual e física. Meu Deus, o que eu pude falar pela consciência, por ser uma serva do Senhor, uma filha do Senhor, por versículos bíblicos que a tua palavra não volta vazia, por conhecimento de eu ter o Espírito Santo dentro de mim, e neurologicamente, como neuropsicanalista, eu fiz. Eu estou no meu limite. Quem vai dar o convencimento dela te aceitar, dela não pecar mais, dela se arrepender do pecado, dela se envergonhar das práticas que ela já pensou, falou e fez, é o Espírito Santo. Mas o Senhor, Deus, o Senhor repreende quem o Senhor ama. Mas quando Deus não repreende mais, é muito triste, porque Deus já largou aquela pessoa. Da mão de Satanás, nós temos quem nos livre. Só que a gente não tem quem nos livre da mão de Deus. Já pensou você só no erro e não tendo quem os livre? Meu Deus, eu peço, olhe para o coração e para a mente, esquadrinhe o coração e a mente dessa pessoa que está ouvindo. E que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida. Minha amiga, peça agora para Jesus escrever o teu nome no livro da vida, porque você está aceitando Ele como o único Salvador e eterno e suficiente Salvador que morreu na cruz, verteu o próprio sangue para comprar a sua alma de Satanás. Com isso, Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Mas para você ficar garantida com esse nome escrito no livro da vida, você precisa mortificar essa criatura. Um batismo, ir numa igreja que vá te batizar nas águas. Jesus deixou esse exemplo. E depois disso, buscar com jejum, com oração, com súplica, incessantemente, o maior tesouro da sua vida, que é o Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo. Nada é mais importante. Não é carreira, não é financeiro, não é sentimental, não é filho, não é pai, não é mãe. Nada é mais importante do que a presença do Espírito Santo na sua vida. Agrada do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia nele e o mais Ele fará. Entregue, minha filha, minha amiga, meu amigo, a teu corpo, alma e espírito. Abandone o ego. Abandone o transtorno de personalidade, o desvio de caráter. Você não ganha nada com isso, você só tem a perder e fazer as pessoas que estão próximas perderem. E se você, minha amiga, é uma vítima de uma pessoa com transtorno de personalidade, desvio de caráter, entregue sua vida a Jesus o mais rápido possível. Ele vai fazer você conviver com essa pessoa, que você nem vai sentir o que ela está fazendo contigo. Isso eu falo por experiência própria. O Espírito Santo, ele chega a fazer a gente ter o pior sentimento que a gente pode ter numa pessoa, que é dó e pena. Todas as pessoas que não estão mais na minha vida,
eu tenho dó e pena, porque a gente enxerga o lado bom da pessoa que nem ela mesma enxerga. E ela se prejudica. E a gente sabe onde ela poderia estar. E a gente lamenta por essa pessoa ser tão ínfima dela mesma e de Satanás. E do ego e do corpo dela. Deus quer transformar todo mundo, mas nem todo mundo quer ser transformado. Por isso que vão passar pela tribulação e a grande tribulação, infelizmente. E nós não temos mais nada para fazer, dizer, cuidado, é agora. A gente já está olhando para Israel, a gente já está mostrando todos os sinais apocalípticos. Só quem vai te convencer é o Espírito Santo. Não somos nós. Então, primeiro, aceite o Senhor Jesus como o único Salvador, eterno e suficiente na sua vida. E mais, o Espírito Santo vai te lapidando até Ele estar dentro de você. Amém? Que Deus abençoe. E agora eu vou colocar o meu Pix para vocês me ajudarem com dízimo e oferta. E depois assiste o meu vídeo para você ser ajudado com a terapia, porque anda em conjunto. Amém? Até amanhã, segunda-feira, que é da prosperidade. E assista esse vídeo até o final. Shalom. Espera aí, antes de você desligar, deixa eu só falar uma coisa. Eu sei que as pessoas estão cansadas, estressadas, nervosas, dormindo mal e muitas vezes tendo que manter a fé em meio à dor emocional, não é verdade? É como se o corpo estivesse pedindo descanso e a alma um recomeço. Por isso, eu sempre uno a fé com a neuropsicanálise, porque não existe cura completa se o espiritual e o emocional caminham separados. Por isso que eu estou fazendo essas reuniões com vocês, com o emocional e com o espiritual. A oração, ela cura a alma e conhecimento liberta a mente. Abaixo você vai encontrar a listagem dos meus livros sobre mente, alma e comportamento humano. Cada um deles foi escrito com base na ciência e guiado pelo Espírito Santo. Escolha aquele que mais fala com o seu momento. Se você vive um relacionamento abusivo, se você está enfrentando ansiedade, insônia, estresse, ou se só quer entender o que está acontecendo aí dentro de você, lembre-se, o seu processo de cura começa quando você decide olhar para dentro de você, com amor e principalmente coragem. Que Deus abençoe o seu coração e te dê sabedoria e te conduza à paz que o mundo não pode dar, que é a paz de Jesus Cristo. Fica com Deus. Tchau.